sexto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem, graças a Deus. Então vamos para mais uma videoaula. Na aula de hoje daremos início ao capítulo 2 do livro de vocês. Trabalharemos as páginas 23 a 38 sobre a cultura grega. Falaremos sobre o tópico 1, a identidade grega. Tópico 2, a política e a arte do convívio. Tópico 3, teatro. Tópico 4, educação dos cidadãos. E tópico 5, escultura, pintura e arquitetura. Vamos iniciar conhecendo um pouquinho sobre a identidade grega. A identidade grega é uma expressão muito conhecida nas festas e nos jogos realizados na Grécia Antiga. E nesses jogos acontecia alguns momentos muito importantes, como por exemplo o torneio pan-helênico. Era um torneio onde toda a Grécia participava. Os Jogos Olímpicos da Grécia Antiga se destacavam geralmente por homenagear Zeus, que era considerado o Deus Supremo. E esses torneios e celebrações eram tão importantes que até mesmo as guerras que ocorriam na Grécia Antiga eram suspensas para que todos pudessem participar. Contudo, é necessário a gente saber que participar dos jogos era tarefa apenas dos cidadãos gregos. Os estrangeiros e os escravos só poderiam assistir a esses jogos. As mulheres não poderiam assistir, pois os homens participavam dessas competições de maneira despida. E aí as mulheres não podiam participar e nem assistir. Caso elas fossem pegas assistindo, elas poderiam até mesmo ser condenadas à morte. Outro fator da cultura grega que nos chama a atenção são os mitos. Nós sabemos que há forte influência da mitologia grega na cultura do Ocidente, tanto no que diz respeito às artes, quanto em diversas áreas da ciência, como por exemplo na psicologia. Os mitos, de certa forma, expressam as crenças de uma determinada sociedade. São usados desde muito tempo para explicar certa realidade ou para fornecer algum sentido a um determinado acontecimento. E na cultura grega, essa questão dos mitos era muito frequente, como por exemplo, o mito de Deméter e Persefone, que é muito conhecido dentro da cultura grega. Mas e a política? Como era que se dava a política na Grécia Antiga? Sabemos que na Grécia Antiga se originou a experiência de cidades-estados, sobretudo em Atenas, né?
E essas cidades-estados aprenderam a se organizar de uma forma livre para se viver em sociedades que seriam governadas não por um rei que se dizia divino, mas por si próprias. E é desse processo de convívio e de conflitos que surgem duas ideias que são de grande importância até os dias de hoje, que é a ideia de política e de democracia. Política vem do grego polis. E polis, como estudamos anteriormente, são as cidades-estados. E as cidades só existem por causa de seus habitantes e de suas famílias, que geralmente se unem em torno de interesses comuns ou em defesa de algo determinado. E devido a isso, a gente entende que política significa vida em sociedade, principalmente em relação a atos de governar, de criar regras e de organizar o convívio entre as pessoas. Na Grécia Antiga, a política era tão importante que desde cedo os cidadãos gregos, sobretudo os atenienses, aprendiam que a educação era de grande importância para a formação dos cidadãos para a vida na política. Pois eles acreditavam que sem a educação e sem o aprendizado, os debates em assembleias, as reuniões acabariam terminando em brigas ou confusões. Outra grande contribuição dos gregos foi no teatro. A priori, o teatro era um ritual religioso realizado nos templos. Depois, essas representações passaram a ser encenadas em outros espaços construídos exclusivamente para isso. Geralmente, essas histórias encenadas eram divididas em duas categorias: as tragédias, que eram baseadas em narrativas mitológicas, e as comédias, que discutiam assuntos do cotidiano ou até mesmo faziam críticas aos governantes. Como eu falei ainda há pouco, a educação grega ela era muito valorizada por sua forte influência na política. E além disso, essa valorização ocorria especialmente pela elite grega por achar que a educação servia para reafirmar o poder das antigas famílias
Sobretudo em Atenas, aqueles cidadãos que acabavam enriquecendo tinham grandes oportunidades de acesso a uma boa educação. Outro fator da cultura grega, que foi bastante característico, que chamou bastante atenção, foi a questão da arte, que implicou nas esculturas, nas pinturas e na arquitetura grega. No que diz respeito às esculturas, dentro da cultura grega, de início, elas foram produzidas pelos artistas de forma bastante rígidas, como se suas pernas e braços estivessem amarrados. Com o passar do tempo, os artistas foram construindo um novo modo de produzir essas estátuas, que passaram a apresentar leveza, harmonia, equilíbrio, simetria e, sobretudo, apresentar movimento. A pintura grega também ganhou destaque por meio da produção de objetos cerâmicos, tais como vasos e ânforas, que geralmente eram objetos muito coloridos, pintados de vermelho, laranja ou preto. E eles eram produzidos geralmente de forma muito detalhada, com muitos detalhes. E as pinturas que eram feitas neles geralmente eram associadas ao cotidiano, ou então era a representação de alguma figura mitológica. Já a arquitetura foi um outro ramo de bastante destaque na Grécia Antiga, sobretudo pela sua criação de templos, que eram locais onde se adoravam os deuses. Geralmente esses templos eram construídos de maneiras muito bonitas. As fachadas e o lado da frente desses templos acabaram se transformando em um dos mais conhecidos símbolos da cultura grega. Em um templo grego típico, era possível reconhecer o frontão, que era uma figura triangular, que geralmente enfeita o topo e apresenta a imagem do deus ou dos deuses que eram cultuados naquele tempo. Mais abaixo se tem as colunas, ou seja, as estruturas que eram responsáveis pela sustentação do edifício. E também se tinha o capiteu, que é a parte superior de uma coluna. E ele possuía 3 estilos diferentes na arquitetura grega, que era o estilo dórico, que não possuía nenhum enfeite e era o mais comum. O capitel jônico, que possuía uma curva característica,
e que provavelmente tenha sido inventado pelos jônios, e o coríntio, que era originário da cidade de Corinto e era uma espécie de evolução do dórico. Então, a arte grega, devido a essas construções, a essas manifestações, ganhou bastante destaque, sobretudo no século V a.C., que ficou conhecido como o século de ouro da cultura grega. E a partir de então, ela foi tida como uma espécie de referência e foi forte influenciadora no que diz respeito à cultura, à arquitetura e às pinturas. Com isso, nós finalizamos nosso capítulo 2 e eu deixo as atividades referentes a esse capítulo, que vão das páginas 27 a 38 do livro de vocês. Então é isso, pessoal. Resolva as atividades e envie para o e-mail, tá ok? Até a próxima. Fiquem com Deus.